Olá, e hoje o tema é o bebê reborn. Eu fui chamada a atenção para esse tema por Daisy, né? Eu tinha visto alguns memes, né, de comédia e achei que tá acontecendo alguma coisa, porque não aparece meme e sketch de comédia se alguma coisa não viralizou. Mas eu não fui a fundo nisso, vi e deixei passar. E aí Daisy, como é muito curiosa e me tomou como uma autoridade no assunto de psicologia, ela sempre recorre a mim e aí chamou atenção, mandou algumas coisas e eu disse a ela que eu não tinha, para responder ela eu tinha que saber mais, eu tinha que conhecer mais. Aí eu fui ler sobre isso, né? E a gente foi chegando a conclusões, né? E depois a gente foi conversando, eu, Olivia e Daisy, e as meninas acharam que era legal eu colocar meu ponto de vista sobre esse assunto. E aí eu fui estudar mais ainda para poder ter um ponto de vista mais completo, né? Mas é como eu sempre digo, o que eu falo aqui nos meus vídeos é a forma como eu vejo as coisas. Não está apoiada apenas nos meus achismos, né? Então, é uma opinião, não é uma fala técnica ou profissional, científica, não é nada disso, é só minha opinião. Muito bem. A primeira curiosidade que eu tive sobre esse tema foi, como sempre, eu gosto das origens. Então eu disse, onde foi que surgiu isso, né? Como foi que surgiu isso, de onde é que veio? E nas minhas pesquisas, porque tem muitas coisas que eu fui buscar, né? Eu sempre vou pro Google. Então, e leio mais de um ponto de vista ou mais de uma matéria sobre o mesmo assunto, e às vezes as matérias são contraditórias. Uma diz uma coisa e outra diz outra, tá? Então, mas eu vi mais de uma que tem três origens possíveis, tá? Uma delas depois da Segunda Guerra Mundial, que a indústria de brinquedos não estava fortalecida, porque tinha muita coisa para fazer antes de fazer os brinquedos, né? E as crianças existiam depois da Segunda Guerra, continuavam, eles queriam brincar também, né? E aí o que fizeram? Eles restauraram bonecas antigas. E é por isso que o nome é Reborn, é renascer. Então, por quê? Porque as antigas bonecas de porcelana foram restauradas para que as crianças pudessem brincar. E aí tem um dos textos que eu li que dizia que era o sopro de esperança para superar adversidades, principalmente para as crianças, né? Então eles reinventaram bonecas para dar apoio às crianças no pós-guerra. E era na Inglaterra, tá? Depois essas bonecas reinventadas, renascidas, elas passaram a ser usadas para treino de primeiros socorros por um tempo. Porque tinha o peso, tinha o formatinho de uma criança de verdade. Passaram um tempo assim. Aí, o segundo ponto de partida foi foi na década de 80 do século passado, né? Entre 1980. Uma moça chamada Joyce Moreno, no Reino Unido, criou uma técnica de colocar nas bonecas uma pele de vinil, né? Que parecesse, tivesse a textura, né, de pele, e foi um outro renascer dessas bonecas. E por último, em 1999, uma alemã chamada Carola Verglich, eu não sei se é assim que diz, ela criou uma técnica de fazer uma boneca muito próxima à pele humana e ao formatinho do humano, pequenininho, para ajudar um amigo. E parece que a partir de 1999, isso começou a ser vendido, essas bonecas começaram a ser vendidas na Europa e nos Estados Unidos. E as pessoas que fazem essas bonecas são chamadas cegonhas, porque elas criam do nada, né? Elas vão criar, não é uma criação como as bonecas que eu tive, por exemplo, que é de série, tudo igual. Não, elas são particulares.
Cada uma tem seu jeitinho e é feita artesanalmente. Então, é um jeito carinhoso de chamar as pessoas que fazem, e chama Arte Reborn, né? Porque é uma arte, é quase uma escultura, na verdade. E aí ela começou a ser vendida, né? Já faz mais de 25 anos, 26 anos, né? E começou depois que teve a internet, que a internet deu um boom, é vendida na maioria das vezes pela internet, e isso se espalhou, né? E desde então, algumas pessoas usam essas bonecas, tanto como apoio psicológico para pessoas com Alzheimer, por exemplo, mães que perderam bebês, né? Ou que não conseguem ter bebês. E foi usada também em termos de tratamento, de apoio. E também, aí parece que surgiu, né, daí esse movimento de mulheres que não precisavam de nenhum tratamento, não estavam num treinamento de primeiros socorros, mas achavam as bonecas bonitas, perfeitas, e começaram a colecionar essas bonecas. E começaram a brincar com isso, né? Então, o que eu vi, então, outra coisa que eu fui buscar, primeiro, depois que eu fui buscar a origem, eu fui buscar saber sobre as pessoas que estão brincando com essas bonecas. O que elas dizem? E as que eu ouvi, porque parece que são poucas as mulheres que foram entrevistadas e que aparecem e que realmente falam sobre a ação dessa brincadeira. Mas todas elas sabem que são uma brincadeira, então elas não confundem realidade com brincadeira, então elas sabem que aquilo é uma boneca e que elas não são a mãe da boneca. Elas brincam de ser mãe, mas elas sabem que não são mãe. Elas se divertem, tá? E algumas, além de brincar em casa, se divertir em casa, fazem uma coisa chamada roleplay, que é uma atuação. Uma atuação. Elas filmam essa atuação, elas filmam brincando de boneca e colocam na internet, né? E foram essas pessoas que brincaram disso e filmaram e colocaram na internet que viralizaram. Por quê? Porque essas mulheres fizeram uma turma e em São Paulo, aqui no Brasil, se encontraram para trocar ideias sobre como qualquer pessoa, como por exemplo os encontros de cosplay, como os encontros de literatura. Pessoas que gostam da mesma coisa se encontraram e foram para compartilhar as histórias delas como um grupo, porque a gente gosta de trabalhar em grupo. Desde que a gente gosta de trabalhar em grupo. E por causa desse encontro em São Paulo, e depois de algumas celebridades, como o Padre Fábio de Mello, Dani Bolda, uma coisa dessa, aí eu não me lembro mais o nome, mas Padre Fábio de Mello eu lembro bem, mas três celebridades postaram também na internet suas bonecas reborn. Brincando de ser pai, de mãe, de bonecos reborn. E aí isso viralizou. E como sempre, as coisas quando viralizam, que eu achei até que no final a minha conclusão foi essa, né? Depois que eu estudei, eu ainda tenho coisas para falar sobre o reborn, mas assim, depois que eu li tudo, eu achei que a questão aqui é mais de como as coisas viralizam do que a brincadeira em si, né? A viralização é um desejo de audiência para lucro. Quanto mais eu tenho visualizações no meu Instagram, no meu YouTube, no meu TikTok, mais é possível eu ter lucro com isso. E se eu só falar do assunto como eu estou falando aqui, isso não vai viralizar, porque não toca na emoção de ninguém. Mas se eu começar a falar, é um absurdo, tá todo mundo doido, isso viraliza, porque toca no sistema psíquico da gente. E aí a gente tende a compartilhar, olha que loucura, olha que não sei o quê, porque a gente gosta de fazer isso. Então, todos os assuntos que viralizam até hoje, viralizam quase como se fosse uma fake news. E foi isso que eu descobri que aconteceu com esse assunto do bebê reborn. Se a gente for a fundo, e eu levei uma manhã inteira, e quase ninguém consegue fazer isso, antes de falar sobre o assunto e pesquisar.
Quase ninguém faz isso. A gente só faz... Pegou uma manchete, né? E passa. Pegou a manchete e passa. Quanto mais bombástica for a manchete, a gente passa mais rápido. Com comentários depreciadores, né? A gente vai passando. Porque a gente tem essa mania. Então eu passei uma manhã estudando para entender o assunto, para falar sobre isso. Quando é que uma pessoa tem tempo para isso? Não, é mais fácil ela clicar e mandar. Então viraliza de maneira irresponsável. E vai machucar pessoas, né? E a gente não pensa nisso. A gente começa a chamar as pessoas de doido, né? Eu li que tem uma das cegonhas, né? Uma das pessoas que fazem, recebeu até ameaça de morte, cara, por causa disso. Né? E o que ela fez de mal no mundo? Ela apenas criou uma boneca, né? Mas merece morrer, porque as pessoas viralizam assim e depois enlouquecem com essa viralização, né? E é irresponsável. Então ela é similar a uma fake news, ela espalha de uma maneira depreciativa, de uma maneira até criminosa, eu acho, né? Falando mal das pessoas, sem pensar que vão machucar pessoas, né? Que as pessoas ficam com medo. Tem gente que saiu da internet por um tempo porque estava com medo dos comentários, né? Os comentários muito agressivos. Então a gente precisa ter cuidado para espalhar uma notícia ou falar dessa notícia. Para mim esse é o grande ponto de algo que viraliza, e a última coisa que viralizou foi essa coisa do Reborn, né? Então eu vou falar das coisas que viralizaram, tá? E que não eram aquilo que viralizou, não era daquilo que viralizou. Então a primeira coisa foi o parto de um bebê reborn, né? Isso virou tema até de programas de televisão, como piada. A moça que fez o parto, que viralizou com a cena do parto, é chamada Carolina Rossi, e ela tem o nome de Sweet Carol. Ela é enfermeira. E o vídeo dela é de 2022, tem 3 anos esse vídeo, não foi de agora. E ela faz uma técnica, dentro da profissão dela, ela faz uma técnica chamada ASMR, que é uma espécie de roleplay, ou seja, de uma atuação para acalmar pessoas. Então, aquele parto fazia parte de uma técnica para mães ficarem calmas na hora de um parto cesárea, para saber o que é que acontecia. Então ela estava brincando, e é uma brincadeira, assim, tem todo um contexto, e o vídeo é para aquele tipo de situação. E ela postou lá nos idos de 2022. Aí, por exemplo, eu quero que a coisa viralize, então eu vou buscar vídeos na internet, coloco e distorço a realidade, e aí espalho. Tô pouco me lixando se a profissional vai ser prejudicada com isso, né? Não tô nem aí. Eu quero mesmo é causar, eu quero mesmo é viralizar. Então a moça estava fazendo um vídeo de uma técnica para acalmar mulheres que iam fazer cesárea, usou o bebê reborn, né? Como é que era, como é que cortava, essa coisa toda. E é lúdico. É na brincadeira, porque se descobriu nessa técnica ASMR, que é uma sigla em inglês que agora eu não anotei e não sei, mas que causa calma, tranquilidade na pessoa que vê. Então ela ativa, ela tem um intuito de ativar o sensorial da pessoa, a visão, a audição. Então os vídeos ele tem essa tendência de criar através dos sensores da gente a sensação de calma, tá? Então a moça estava fazendo um trabalho, né? Ela nem é colecionadora de bebê reborn. Ela estava usando o bebê na técnica, mas ela não usa o bebê reborn. Então, sabe, a pessoa coloca e diz, não, ela é doida, não. E ela não tem esse negócio. Bom, a segunda, o bebê sendo levado para o hospital. Essa sim, essa é uma colecionadora de bebê reborn, é uma adolescente, uma jovem adulta, muito jovem. Ela tem um perfil no TikTok, e ela também estava fazendo roleplay, né? Do bonequinho dela, me esqueci o nome do bonequinho dela.
Ela é Bento, o nome do bonequinho dela. E ela disse que foi visitar. Ela é acostumada a fazer esse tipo de vídeo, esse roleplay com os bonecos dela, no perfil dela. E ela disse que foi visitar uma amiga que tinha parido. Ela foi numa maternidade mesmo. E aí aproveitou que ela foi na maternidade ver a amiga e ela fez o vídeo. O vídeo é um roleplay, o vídeo é como quem faz um sketch de comédia. Só que não é de comédia. Era do bebê reborn. Não era verdade aquilo. E ela sabia que não era verdade. Ela não levou o bebê dela pro SUS. Ela não tirou a vez de ninguém. Ela não levou pro médico. Ela fez a filmagem. Ela ficou tão bem feita a filmagem. A edição dela, do filminho dela, ficou tão bem feita que todo mundo acreditou. Né? E ela até diz, o impressionante é que todo mundo acredita que o que passa na internet é real. O doido, na verdade, no final das contas, a doidice não é nem dela, da menina, né? Que é, o nome dela, não tem um nome, é YB, né? A doidice não é nem dela, é de quem achou que aquilo era real, né? E não foi atrás. Eu antes de saber disso, eu tava conversando, não sei se foi com Deise ou se foi com Olivia, eu disse, eu acho que ela até foi no hospital e deve ter pedido, olha, eu quero fazer um vídeo, eu posso pegar a balança emprestada, porque aparece o bebê sendo pesado numa balança real, de que tem em hospital mesmo. Posso fazer um vídeo rapidinho? Em 2 segundos você filma no celular uma coisa dessa, né? E as pessoas ajudam, quem pede direitinho ajuda. Né? O resto foi todo em casa, eu acho. Né? Ela fazendo a bolsinha, fazendo leite, né? Dizendo que tinha passado a noite todinha acordada. Era tudo um personagem. E ela sabia que era um personagem. Os doidos que viram o vídeo é que acreditaram que ela não sabia que era um personagem. Todas as mães de Reborns que eu vi não confundem a realidade com a fantasia. Elas sabem. Mas quando elas estão na fantasia, elas entram na fantasia como qualquer criança. E por que isso é errado? Porque um adulto brincar é errado. Né? E até eu vi isso também. Deixa eu ver quando foi que eu anotei isso. Agora eu não sei mais onde foi que eu anotei. Peraí. Tá. Eu vi um texto, uma entrevista com uma psicóloga lúcida. É muito raro a gente ver nessas horas psicólogos lúcidos, né? E aí ela disse o seguinte: quando a maternidade é ensinada fora de um script social convencional, causa dissonância e incômodo, porque desafia o senso comum. O julgamento é a defesa psíquica mais utilizada frente ao que não entendemos. Então, essa reação às mulheres brincando, não é? É uma dissonância, é uma defesa psíquica. A gente começa a julgar porque a gente entende que aquelas pessoas adultas não podem brincar. E não pode. Ela também falou, eu não sei se eu anotei aqui. Acho que eu não anotei. Eu não anotei aqui. Não, tá aqui. Não, ela também fala, né, que a maternidade é um ponto social, né, uma visão social muito sagrada, e as pessoas não podem brincar com isso. Aí fica todo mundo irritado com isso, né, como se você não pudesse brincar com essa coisa. E o adulto que não pode brincar como uma criança também é outra proibição, tá fora do script social. Pronto, eu achei massa essa coisa de script social. Né? O que tá fora desse script social é julgado e condenado. E o que essas mulheres fizeram foram só isso, sair do script, tanto da maternidade quanto da brincadeira. Adultos não brincam de boneca. Eu lembrei até da música do Luiz Gonzaga, né? Que ela só quer namorar. Larga logo a boneca. Né? Quando ela tá saindo do mundo infantil para o mundo adulto, ela larga logo a boneca. É o que a música canta. Né? Eu lembrei disso, eu digo, é mesmo, né? A gente tem essa ideia de que adultos... E aí eu tô vendo um dorama agora chamado Meu Querido Nêmesis,
que fala disso. É um cara que é louco por brinquedos que são associados ao mundo infantil. E ele precisa esconder isso, ele guarda segredo desse... Porque ele não pode brincar, porque ninguém leva ele a sério se ele brinca com os brinquedinhos, né, de criança. E as pessoas que gostam de brinquedos na vida adulta terminam não sendo levados a sério, são ridicularizados. Pronto, é isso, são ridicularizados, proibidos disso. E é isso que a gente está fazendo com as mulheres que brincam com o bebê reborn, né? A gente está ridicularizando elas, ferindo elas, né? Porque elas estão fora do script social e a gente começa a fazer essa defesa psíquica, porque a gente não... Ou a gente foi proibido, né? A gente segue o script, né? E aí quem não segue o script é ridicularizado, cara. A gente precisa ter noção disso, né? Principalmente os especialistas, né? Porque eu vi muito especialista, psicólogos, psiquiatras, né, que na minha opinião estavam metendo pau, falando só da doença, ao invés de defender. Porque para mim, os especialistas tinham que defender essas pessoas do julgamento depreciativo, né? Eles tinham que primeiro ouvir as mulheres que estavam brincando disso. A primeira coisa era ouvir e trazer a palavra delas baseada na psicologia. Por que essas pessoas estão brincando de boneca? E eu vi poucos. Todos eles que eu vi, eu colecionei. Mas eu vi poucos falando positivamente disso. Despreconceituosamente disso, né? E aí tem, claro, eles também fizeram a marca entre saúde e doença. Então, por exemplo, o que é que se olha, né? O que precisa ser avaliado é o contexto, não o objeto. A função que ele ocupa na vida daquela pessoa. Olhar para a subjetividade, o significado que a pessoa está dando, tá? E quando é que a gente pode ver doença em qualquer coisa? Não é só no bebê reborn, não. Então, vê lá. Perceber se há prejuízo na vida do adulto que está fazendo isso. Por exemplo, isolamento, sofrimento intenso sem o objeto, deficiência ou prejuízo nas relações normais com pessoas, se vive em função do objeto, se deixa de trabalhar, sair, estar com outras pessoas. Esse é o ponto. Mas aí não é só o bebê reborn, é qualquer coisa. E vou dizer mais. Por exemplo, eu às vezes escuto mães assim, preocupadíssimas com os filhos adolescentes que vivem dentro do quarto. Eu me lembro bem de uma que era apavorada com isso. Ele só vive dentro do quarto. Eu conheci o rapaz. E ele era introspectivo. Ele era mais para dentro do que para fora. Ele parecia ter uma função de fala normal. Ele pensava, ele conversava, só que ele era mais calado. Mas a mãe passou como uma mãe amantíssima, passou a adolescência dele todinha preocupada. Aí eu disse, olha, ao invés de forçar ele a sair dentro do quarto, procure, se você quer estar com ele, procure coisas que façam sentido para ele, para você estar com ele, para fazer essa conexão. E espere para ver se esse comportamento é danoso para a vida dele no futuro. E aí, eu fui acompanhando, ele agora já é um adulto, né? E aí, olha, hoje ele tem namorada, hoje ele tem amigos, tá indo muito bem na faculdade, eu acho que talvez até já esteja se formando, né? Ele faz tudo o que precisa fazer na vida normal, só que continua muito na dele, né? Ele é só introspectivo. E dava pra ver, se você conversasse, é porque os pais ficam tão apavorados com esses especialistas que termina não vendo os filhos. Eles veem os especialistas e deixam de ver os filhos. Acreditam tanto nos especialistas que não veem os filhos deles, cara. Tem que olhar para os filhos e saber as atitudes deles estão prejudicando a vida dele ou não, né? E que tipo de prejuízo é esse? E se a pessoa está percebendo isso como um prejuízo também. Porque a pessoa pode não estar percebendo isso como um prejuízo e não ser um prejuízo. Ser um prejuízo para você. Por exemplo, vamos dizer que você seja muito sociável, gosta muito de falar com as pessoas e não possa viver sem falar com as pessoas. Aí vai achar que uma pessoa que não gosta
está prejudicando a vida dela. E ela não está. Ela é só diferente de você. Então, eu acho que a gente tem que observar as pessoas primeiro. Se eu tiver alguma dúvida sobre isso, eu posso colocar minha dúvida. Olha, eu sempre dizia para minha cliente, fale para ele que você fica assustada quando você vê ele enfurnado no quarto, que você fica com medo do futuro dele. É você que tem esse medo. Talvez ele não tenha. Mas se ele tiver também, quando você falar do seu, ele vai se sentir mais à vontade de falar do dele. E aí ele pode ampliar para você, ao invés de consertar. Porque a pessoa vai para consertar o filho, ao invés de primeiro saber do que ajuda o filho precisa, ou de que ajuda o parente precisa. Vamos dizer que você tem um parente que está brincando de boneca reborn. E aí você viu o especialista dizer que isso é prejudicial psicologicamente. Aí você fica tentando tirar essa pessoa da brincadeira, ao invés de perguntar para ele como é que você vive assim. Né? O que é isso? Eu quero entender melhor. E para ficar mais calmo, para eu ficar mais calmo, de que você está indo bem na vida, de que você não está se prejudicando na vida, porque eu me importo com você. Mas não, a gente já vai, é doença, é loucura. Por quê? Porque não é comum, porque não é igual a mim, eu sou normal. Como diz o ditado, né? De médico e doido, todo mundo tem um pouco. E como diz Caetano Veloso, de perto, ninguém é normal. Ninguém é normal. Fique perto de uma pessoa e você vai saber que tem, que eu chamo de excentricidade. Todo mundo tem excentricidade. O que é excentricidade? É um comportamento único daquela pessoa que é estranho a qualquer outra. Só não é estranho para a pessoa que está fazendo. Aí eu chamo de excentricidade. Duvido, eu não conheci uma pessoa que não tivesse excentricidade. Inclusive eu. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei mais coisas. Certo, eu coloquei a coisa do fake news. Eu achei que isso viralizou irresponsavelmente como uma fake news. Ou seja, o que é isso? Ele pegou um dado de realidade, pegou um vídeo de uma moça de 2022 que estava fazendo uma técnica para acalmar gestantes e cobriu com uma capa fez uma narrativa, que é como o pessoal está dizendo, né? Fez uma interpretação, uma narrativa que bombava, sem se lembrar, né? Sem se preocupar, sem tomar cuidado com o que é que realmente estava acontecendo, porque ele queria era visualização, cliques, curtidas, hype, febre. Eu tô pouco me lixando se eu vou machucar alguém. Quero nem saber, eu quero bombar. Eu quero que minha postagem tenha muitas visualizações. E para mim esse é o problema, né? Então, desde que a primeira coisa que eu chamei a atenção a Daisy foi isso, né? Por que é que a gente está chamando isso de doença logo de cara? E olha que eu não sabia de nada. Eu não tinha a menor noção quando Daisy trouxe o assunto para mim. Mas Daisy já trouxe o assunto, porque ouviu de um especialista, né, que era uma doença. Aí ela veio me perguntar, ô Nanda, isso é doença? Aí eu perguntei a Daisy, por que a gente começa a refletir isso a partir de uma doença? Porque elas estão agindo de forma estranha ao seu jeito, né? Vamos começar a questionar isso. É isso que a gente primeiro precisa questionar. Por que é que está todo mundo chamando essas mulheres de loucas? Né? E de onde é que parte isso? E aí eu disse a ela, mais do que isso, eu vou precisar pesquisar, estudar, ler, para poder ter uma opinião mais embasada sobre o assunto, né? E aí a gente foi, eu fui lendo, no mesmo dia já ativou minha curiosidade, eu fui buscar, e aí passei mais de uma semana, isso tem mais de uma semana, que eu penso sobre isso, leio sobre isso, para falar alguma coisa sobre isso. Né? Vi mais de uma opinião, como eu disse, para a primeira coisa que eu fui fazer, eu botei hashtag Mãe de Reborn. Eu fui ouvir as mulheres que estavam fazendo isso. E o que eu via de primeira é que elas estavam felizes, contentes, com a mente na realidade, sabiam que era uma boneca, sabiam que era um brinquedo.
né? Não estavam fora da realidade comum, apenas gostar. Uma outra coisa que eu pensei, eu não vi isso escrito em lugar nenhum, eu pensei o seguinte, veja, existe um impulso orgânico, talvez, nas mulheres para cuidar de bebês, assim, gerar e cuidar de bebês, talvez cultural mesmo. Mas bebês, além de dar trabalho, eles custam muito dinheiro. É muito dispendioso na nossa cultura criar um ser humano, além de trabalhoso. Então muitas mulheres não estão podendo fazer isso. Elas até querem, mas não podem. E eu achei que era uma boa solução. Eu disse, isso é saúde, cara. Porque veja, eu não posso ter um bebê real, mas quero experimentar isso. E aí eu brinco com uma boneca, como substituto disso, que fica muito mais barato, mesmo que o bebê seja caro, porque tem bebês que chegam a ter R$1.300, R$20.000, dependendo da perfeição do bebê. Se eu não me engano, pode chegar a R$20.000 um bebê desse. Mas assim, na média, pelo que eu entendi, é 1.300. Pode ter bebês mais baratos, de 300, R$400, mas aí não tem a perfeição. Quanto mais perfeito é o bebê, mais caro ele fica. Mas é muito mais barato você investir 1.300 no bebê do que 200 mil na educação de uma criança que vai crescer, né? E vai ter necessidades e vai exigir coisas de você. E o bebê não, ele fica sempre do mesmo tamanho. O bebê reborn não, ele fica sempre do mesmo tamanho. Você pode sempre brincar, você pode guardar ele não vai atrapalhar seu sono, a não ser na brincadeira, né? Mas assim, ele não atrapalha seu sono, é real. Aí veja, você substitui, né? O real, a coisa real, que poderia lhe dar muito trabalho e dispêndio financeiro, por uma coisa que vai dar menos trabalho e menos dispêndio financeiro, mas vai cumprir a função afetiva disso. Aí eu digo, cara, por que não? É uma boa solução. Isso antes, eu pensei antes de ler tudo isso. E realmente eu não vi, nas minhas leituras, eu não vi esse ponto de vista ainda. Tá? Esse ponto de vista é meu. Como a ideia de que essa brincadeira pode ser sinal de saúde e inteligência, né? Ao invés de eu ter um bebê e maltratar esse bebê porque eu não tenho dinheiro, porque não tenho condição de educar uma criança, eu brinco com boneca. Que como minha mãe dizia, minha mãe me ensinou sobre maternidade, eu me lembro bem. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, e eu tinha uma bonequinha que hoje está na mão de Juju, que eu dei para ela. É uma boneca muito importante para mim, porque foi minha avó que me deu e eu amei essa boneca. E eu guardei ela até Juju fazer 6 anos, que foi a idade que eu ganhei ela, e aí eu passei para Juju como herança. E Juju brincou muito com essa boneca, né? Se divertiu muito. Eu acho que agora ela não tá mais brincando, mas ela brincou muito no período que eu dei a ela. E eu também brinquei muito com essa boneca. E aí eu brincava com essa boneca e minha mãe dizia assim, eu tinha um armário, que quando eu não queria mais brincar com as bonecas, eu botava tudo no armário e fechava. Aí ela disse, tá vendo o que você faz com essa sua boneca? Muito bem, quando você não quer mais brincar com ela, você fecha, ela fica ali. E você vai fazer outras coisas. Um bebê de verdade, você não pode fazer isso. Ela vai chorar, ela vai ter dor de barriga, ela vai precisar comer, ela vai precisar de atenção. E você não pode guardar ela no armário. Pense nisso. Olha, minha mãe começou a me doutrinar dos 10 anos de idade, para saber o que era um bebê. Aí ela sempre disse, dá trabalho, viu, bebês? Dão trabalho. Eu acho que ela, porque eu adorava brincar de boneca, e ela achava, eu acho que ela achava, eu vou até perguntar isso pra ela, eu acho que ela achava que quando eu chegasse na adolescência, eu ia achar que um bebê era igual uma boneca, e eu ia logo fazer um bebê. Olha, mas tanto ela fala, eu fiquei com tanto medo de ter um bebê, que minha vida sexual foi atrasada, em parte, com medo disso. De não saber controlar, porque eu via minhas amigas dizendo assim, eu usei camisinha, eu usei anticoncepcional e puf, engravidei. Eu digo, vixe Maria, não tem como salvar-se disso, eu não quero um bebê que eu não possa botar no armário, né? E aí terminei até desistindo de ser mãe, porque eu realmente não tinha condições mesmo de ser mãe. Eu sou uma pessoa muito egoísta para ter filho, e não adianta me dizer, mas quando o filho nasce, você passa a ser... É um risco que eu não quero correr. Vai que isso não muda em mim. Quem vai sofrer é o bebê, né?
Eu não vou botar um bebê nessa história, um ser humano, para viver com uma pessoa egoísta como eu, que só pensa em mim. Tá louco. Podia ser que acontecesse, podia não ser, ser que não acontecesse. Então, né? E eu sou muito feliz com os meus enteados e meus sobrinhos. Muito feliz mesmo. A maternidade que eu devia ter, eu desembolquei, não precisei do bebê reborn. Porque tive enteados maravilhosos, que eu digo que os meus enteados, os 4, me ensinaram coisa que a psicologia não me ensinou. E agora tenho meus 2 sobrinhos maravilhosos, também são 2 pessoas maravilhosas, que eu peguei do colo os 2 até agora e vou acompanhar eles até os meus 100 anos, né? Vou acompanhar eles, já disse que eles vão cuidar de mim. Eles disseram que vão. Vai ficar cheio de tia véia, cuidando de tia véia, mas eles são muito bem educados, vão cuidar das tias véia, né? Então, essa parte foi muito bem realizada através do filho dos outros, que é o melhor filho do mundo, é o filho emprestado. Ou o filho reborn, também pode ser interessante, o filho reborn. Então, eu acho que é uma solução viável para muitas mulheres que querem brincar, né? De trocar fraldinha, de dar mamadeira, de dar banho, de sair para passear, mas não querem ter um filho de verdade. E qual é o problema disso? O que é que elas estão fazendo de mal? Aí a pessoa vai adotar uma criança, é a mesma coisa. Eu vou ter que gastar dinheiro e ter trabalho para educar essa criatura. Então, educar não é a mesma coisa que um bebê reborn, cara. Não é. E cada um tem sua própria vida. As crianças que não foram adotadas, provavelmente, têm uma experiência de vida necessária de não ter o pai e a mãe. Eu não sei o que é, mas eu acredito nisso. Eu acredito que a vida não dá ponto sem nó. E tá tudo bem organizado. Então, eu confio que o melhor tá acontecendo. Mesmo que a gente não ache, mesmo que a gente julgue negativo. Bom, então eu coloquei essa coisa do fake news, tá? E eu descobri que o fake news tem 7 tipos. E esse, que aconteceu com o bebê reborn, tem 2 tipos, que é conteúdo enganoso, é má utilização da informação para moldar um problema, tá? Então, conteúdo enganoso. Usaram as informações do bebê reborn com conteúdo enganoso. Distorceram a coisa. E um contexto falso. Conteúdo verdadeiro com informações falsas contextuais. Então, usaram desses 2 tipos de fake news para poder viralizar. E aí eu queria que a gente usasse esse fenômeno do bebê reborn para pensar sobre isso, antes de passar adiante uma informação. Tenha o cuidado, porque por trás de uma informação tem pessoas que sentem dor, que sofrem com viralização, cara. Né? Essas mulheres estão sendo ameaçadas, estão sendo xingadas, né? Por gente mais maluca do que as que poderia ser quando está cuidando de um bebê. Porque, elas estão lá cuidando do bebê reborn dela, não estão xingando ninguém, não. Elas não estão maltratando ninguém, não. Agora, as pessoas que vão nos perfis dessas pessoas e xingam elas, essas sim precisam de tratamento. Eu nem preciso pesquisar para isso. Se eu pego uma parte do meu dia para xingar uma pessoa que não está fazendo mal para ninguém, eu não posso estar no juízo perfeito. Né? Não dá pra gente pensar que essa pessoa está no juízo perfeito. Ela, no mínimo, está infeliz. Se ela usa o tempo dela, precioso de vida, para maltratar outro ser humano. Né? Mesmo que essa pessoa tivesse louca, mesmo que fosse comprovado pela ciência que todas as mulheres que brincaram de bebê reborn estão loucas, fora da realidade. Mesmo assim, elas não mereciam xingamento, rótulo de gente louca, maltrato. Elas precisam de cuidado, atenção. Se elas estivessem doentes, elas precisavam de carinho, atenção, né? Remédio, tratamento. A gente tinha que chegar junto delas de mansinho, com todo o cuidado do mundo, para acolher elas e não atacá-las. Mas o fato é que elas não estão doentes. Para mim, doente é a pessoa que viraliza algo sem cuidado nenhum.
Essa é a pessoa mais doente e que precisa também de cuidado, de atenção, de carinho, porque provavelmente ela está muito infeliz com a vida dela. Então, pessoas infelizes precisam de carinho, atenção de qualidade, não atenção reforçando a distorção psíquica dela, ou como diz, né? Eu achei massa essa psicóloga, chama Denise Milk. Sigam ela, Denise Milk, eu vou procurar ela na internet, né? Essa coisa do script social que causa dissonância. Quando uma coisa é encenada, principalmente a maternidade, né? É encenada fora de um script social convencional, causa dissonância, incômodo, porque desafia o senso comum. O julgamento que a gente faz enlouquecidamente é uma defesa psíquica das mais utilizadas para enfrentar o que a gente não entende. E outra coisa que ela falou que eu achei interessante, que eu botei aqui, é que a internet não inventa nada, ela só amplifica o que já existe. Ela é uma amplificadora do que já existe. Ela não inventa. É como aquele cara, não sei o que lá, Lobo. Eu não invento, eu só aumento. Ele tinha esse slogan, né? Eu não invento, eu só aumento. Ele era boateiro, né? Falava das celebridades. E aí, mas ele dizia, eu não invento, eu só aumento. Já, mesmo antes da internet existir, já tinha pessoas que usavam a fake news, né? No sentido de, como ele diz aqui, né? Do conteúdo, do contexto falso e do conteúdo enganoso, aumentando uma história que era real, né? Porque é assim, a fake news é perigosa, porque ela pega fatos que são reais. Por exemplo, existia uma mulher que fez um vídeo de parto reborn. Existia uma jovem adulta que fez um vídeo. Isso é real. O que não é real é a narrativa em cima dos vídeos. Aí fica muito confuso. Só consegue enxergar isso quem vai a fundo na história, como eu pesquisei. Fui lá pesquisar. E a gente encontra quando pesquisa. E essas duas moças, tanto a enfermeira como a jovem adulta, que tem um vídeo só de brincadeira mesmo, estão sofrendo, cara. Né? Estão sofrendo desnecessariamente. Porque elas não fizeram nada de mal para o mundo. Olha, e vou te dizer, mesmo as pessoas que fazem mal para o mundo, elas não precisam sofrer, serem punidas. Elas precisam ser contidas, limitadas, mas não sofridas. São humanos, são gente. Se elas fizeram isso, se elas fizeram mal para o mundo, elas têm um motivo para fazer isso. Ninguém faz nada sem motivo. Então, elas primeiro precisam ser contidas na ação, que é prejudicial, e depois cuidadas para elas pararem de fazer a ação prejudicial. Mas não jogar pedra. Isso é o básico do ensinamento de Jesus. Quando ele deu o exemplo da mulher adulta, que na época dele era uma criminosa. E ele disse, eu não vou jogar pedra nessa pessoa, eu vou acolher ela. Eu vou dizer, eu sou igual a você. Eu também peco, eu também erro. Mas eu faço um esforço para errar menos. Faz também? Pronto. Vamos fazer também, vamos fazer juntos um esforço para errar menos, para prejudicar menos. E no caso da adulta, ela só prejudicou ela mesma, né? Ela nem prejudicou ninguém, né? Ela só prejudicou ela mesma, porque ela sabia que tinha uma regra e ela burlou essa regra. E essa regra podia matar ela. Então, a única prejudicada realmente naquela história era a própria mulher. Porque ela ousou fazer uma coisa que na cultura dela, na época dela, podia gerar a morte dela se fosse descoberta. Não era a morte dela, não era nem a morte dos homens que fizeram o adultério com ela. Era dela. Então ela não prejudicou ninguém, a não ser ela mesma. E ainda assim mereceu pedra. Merecia pedra naquele momento. Então Jesus disse, você não merece pedra. Assim como nenhum pecador merece pedra. Merece acolhimento e lucidez para não pecar de novo, para procurar errar menos, porque eu nem acho que a gente aprende de uma vez só. A gente erra muitas vezes para fazer um aprendizado. Então é por isso que Jesus também disse, né? Perdoa 7 vezes 70 vezes. Porque ele sabia que a gente ia cometer o mesmo erro, às vezes, muitas vezes, até aprender a caminhar de forma mais construtiva para a gente mesmo e para os outros. Então, esse é o ponto para mim que ficou dessa situação dos bebês reborns, né?
o cuidado que a gente precisa ter com o outro. Mesmo que ele esteja fazendo coisas diferentes do script social e que pareça estranha pra gente. A primeira coisa é, peraí, é um ser humano. Antes de jogar pedra nele, eu vou entender os motivos dele estar fazendo isso. E se for realmente prejudicial para ele ou para o grupo, eu vou limitar, eu vou me pronunciar dizendo: eu não concordo com a ação, e isso precisa ser parado. Por lei, por qualquer coisa que seja, por contenção social, não sei, mas precisa ser parado. Mas a pessoa precisa ser preservada. A pessoa precisa ser cuidada, né? E se ela é muito prejudicial, ela precisa ser contida, claro. Contida, inclusive, fisicamente, se for o caso. Mas não maltratada, né? É diferente ser contida de ser maltratada. Então, vamos exercitar o pensamento crítico, no sentido de não depreciar as pessoas, mas de refletir. Então, vamos lá, o pensamento reflexivo. Vamos refletir sobre aquilo que a gente ouve e vê antes de dar uma opinião. E quando der uma opinião, tenta dar uma opinião amorosa, gentil, cortês, racional, imparcial, sem ser apaixonada pela coisa, né? Ajudaria muito a gente a crescer como humanidade. E por hoje é só. Já me alonguei pra caramba nisso. Até a próxima.